Olá, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós, que possamos receber do alto a chuva de luz que vai entrar dentro de nós, nos encher de paz, de serenidade, força e coragem, para seguirmos em frente no nosso caminho do bem. E para nos ajudar, porque a gente sempre precisa da ajuda deles, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 35 do Ceifa de Luz, que é Ao Sol da Verdade. E Emmanuel, ele busca em João, capítulo 16, 13, uma passagem de Jesus, que Jesus fala: "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Que gostoso! É uma promessa de Jesus. E ele vem nos dizer que ele não ia nos deixar sozinho. Ele ia nos mandar esse Espírito de verdade, que ia nos conduzir a Ele, a Deus. E nós, como espíritas, a gente abraçou uma doutrina que é filosofia, religião e ciência. E hoje a gente vai mais para o lado da filosofia, o de fazer pensar. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o Cristo Consolador. E ele fala que o Consolador prometido é o Espiritismo. E ele nos explica por quê. Porque o Espiritismo, ele nos fala da onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. Ele nos explica que todo efeito tem uma causa. E que se a gente está sofrendo, hoje, a causa do sofrimento ou está nessa vida, ou ele está em vidas pregressas. Ele nos esclarece, o Espiritismo, ele nos esclarece que esses sofrimentos, eles são benefícios para a gente, apesar de ser dolorido, porque esses sofrimentos, eles vão nos conduzir a uma cura daquilo que a gente fez o outro sofrer, sempre lembrando da lei de ação e reação, e que a gente vai se depurando, ou seja, a gente vai melhorando, acabando com esses débitos, e com isso a gente vai ter uma possibilidade de vida futura melhor do que a gente está aqui. E é verdade, porque essa existência é a melhor de todas as outras vidas que a gente já teve. Essa é a nossa melhor vida. Então, mas a gente pode pensar assim: "Caramba, mas melhor vida, passando por essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo?" Olha, é justamente a pandemia que vai servir de termômetro para dizer se por acaso essa essa doutrina é ou não é consoladora. Percebe o início lá da pandemia, quando a gente tinha aquele monte, era um turbilhão, era uma cachoeira de mensagens negativas que vinha pelo meio social, é a família da gente que não podia ver, era doenças, era o noticiário da TV, tudo era ruim. E aí a gente começou a lembrar da nossa doutrina consoladora que fala assim: "Pode parar. Para de pensar no negativo, porque se você estiver pensando no negativo, a gente vai atrair mais coisa negativa. A gente precisa começar a olhar para esse horizonte que está sendo apresentado para a gente com outros olhos. A gente precisa ver que a gente tem que mudar o nosso foco.
e a gente começa a mudar o foco. E a gente começa a observar a natureza, ela responde rapidamente, transformando aquele todo poluição que a gente tinha do ar, e a gente começa a olhar o céu azul, mais azul. O trânsito louco, era normal a gente ouvir 80 quilômetros de congestionamento em São Paulo, agora está 5. Então, a gente vai observando que, caramba, que coisa legal. E mais do que isso, a gente começa a olhar, então é o nosso foco que mudou. Tudo continua igual, mas nós mudamos de foco. E vem vocês, por exemplo, tem todo dia, às 8 horas da noite, essa pílula do Evangelho para trazer boas novas para a gente. Eu ouvi logo lá no começo, pela Federação Espírita, que eles estariam fazendo uma oração às 9h30 da noite, que era em benefício do planeta. Eu aderi a isso e comecei a fazer. E realmente eu faço vibração para o planeta, mas sabe quem foi o mais beneficiado com essas vibrações diárias? Fui eu. Encontrei nos livros que eu busco do Emmanuel para a preparação do ambiente, a cada dia vinha uma mensagem que me ajudava muito naquilo que eu estava passando de sufoco. Vinha sempre uma palavra que me ajudava, de alguma forma, a parar de reclamar, a parar de pensar em coisas negativas, aceitar o outro do jeito que é, a perdoar o outro, a ser mais indulgente. Todo dia vinha. E eu garanto que vocês também, com essas pílulas que vocês recebem, também vem um monte de mensagem positiva que ajuda a seguir em frente. Mas não foi só isso, né? Depois disso, veio o cansaço, a solidão, a vontade de abraçar, que a gente já está há quanto tempo em confinamento? E aí vem novamente e fala assim, olha, não reclama, não é só você só está em confinamento, tem gente desencarnando, tem gente passando fome, tem gente em leito de hospital. Olha só, tem gente deprimido, tem gente estressado, tem gente trabalhando muito mais do que trabalhava anteriormente. Então, olha ao seu redor. Quem que faz isso? É a nossa doutrina consoladora. Reflete, vê o que está acontecendo ao seu redor e vai ajudar. Para de reclamar e vai ajudar quem está precisando. É a nossa doutrina consoladora. E atualmente vem novamente ela e fala assim, olha, trabalha, confia, espera, que tudo passa. Isso também vai passar. Gente, essa doutrina é tudo de bom, não é? Como ela nos levanta, como ela nos dá ânimo. E aí a gente fala assim, puxa, mas então eu quero espalhar essa doutrina para os outros. Eu vou falar sobre o espiritismo para outras pessoas. E sabe que esse capítulo que a gente está vendo é justamente sobre isso, né? E Emmanuel, ele vai buscar lá no Livro dos Espíritos a pergunta 799, que Kardec pergunta aos espíritos: mas de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Olha a resposta dos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos.
E aí eu pergunto: "Mas não é isso que está acontecendo atualmente?" A oportunidade de reflexão que nós temos em mãos, e a gente se unir, vendo quem está precisando de ajuda e ajudando. Então a gente não precisa falar da doutrina para dissipar as trevas do materialismo. Para a gente falar da verdade, a gente não precisa impor o espírito pela força, mas a força pelo espírito é através do nosso exemplo, ajudando, ouvindo, oferecendo um ombro amigo. A gente vai se expressar pelo serviço, pelo trabalho, pela fraternidade, pelo entendimento dos nossos irmãos, que cada um está no seu processo de entendimento, e que ele vai absorver e agir conforme esse entendimento. E também pela educação, que é isso que a gente faz, é procurar ler a doutrina, procurar, ler coisas que nos elevem o espírito, e aí sim, a gente vai estar propagando o Consolador prometido, o Espírito de verdade que Jesus tanto falou em sua época. Nós temos, pelo exemplo, sermos o trabalhador de última hora. E é isso que é esperado de nós, que nós sejamos o Espírito da verdade, aquele que leva o consolo, que leva a esperança, que leva a luz, a caridade. É isso que nós podemos fazer, e é isso que é esperado de nós. Que sejamos, sim, os trabalhadores de última hora, felizes, esperançosos, alegres. Fiquem com Deus e na luz e na paz. Graças a Deus.